Simbologia do inverno é a simbologia do inferno. Noite, frio, onde a natureza é hostil, onde a luz não pode ser vista, onde o calor não pode ser sentido, sempre é o território do submundo, do famoso mundo dos mortos, do inferno. É o mergulho no inconsciente. Você pode gritar lá à vontade que ninguém vai te escutar. Em todas as mitologias do mundo, alguma mulher se fudeu e desceu ao inferno. Depois eles quiseram contar a humanidade que quem fez isso foi o filho de um deus homem. Mas pelo menos 5.000 anos antes de Jesus, acho que até mais, a deusa de fertilidade dos sumérios precisou descer ao inferno para negociar a vida do homem que ela amava. Ela amava um mortal, um pastor de ovelhas. O seu nome é Inanna. E ela é a deusa que recebeu as primeiras palavras que foram assinadas, que tem autoria na história da humanidade. A sacerdotisa, alta sacerdotisa Acádia, em Reduana, escreveu diversos hinos em homenagem a Inanna, senhora da fertilidade, senhora do céu estrelado, dona de toda possibilidade vital. Inanna aparece no jogo do ano. Ela é a nossa principal fonte para a gente pensar a simbologia desse inverno. Inanna é uma deusa que ela foi se encontrar com a sua irmã, com seu reflexo, com a sua irmã gêmea, Ereshkigal, que era a rainha dos vastos mundos, que era uma forma de se referir ao inferno, a terra que nunca tinha fim, onde você caminhava para sempre, vagando na escuridão. Inanna desceu ao inferno para negociar a vida do pastor que ela amava, com quem ela se casou. E para ela chegar até a sua irmã, ela precisou atravessar 9 portais. Em cada um desses portais, ela precisava renunciar a alguma coisa que na sua imagem, na sua representação, indicava o seu pertencimento à nobreza e ao mundo dos deuses. Ou seja, ela precisava se humanizar. Ela solicitou a irmã, ir lá ao submundo, ao inferno, para negociar a vida do seu homem. Mas a irmã decidiu, ela é a rainha do inferno, caralho. Ela não ia tornar as coisas mais fáceis para Inanna, certo? Ela disse que Inanna teria que ter o mesmo tratamento de qualquer um que descesse ao mundo dos mortos, porque de lá ninguém volta. Então não é brincadeira, não é palhaçada você vir para cá. Tem uma ordem e você tem que seguir aquele protocolo. Então, em cada um dos portais onde ela precisava passar, ela precisava renunciar
a um item do seu acessório, né? A uma peça de roupa, a todos os signos que nela indicavam qualquer forma de privilégio, de superioridade em relação àqueles que podem morrer. E lá ela foi. Em nome do amor de Dumuzi, ou Dumuzi, ela mergulhou na escuridão. Chegando lá, completamente nua, humilhada, sem saber se tinha volta, movida apenas pelo amor. Isso deve lembrar vocês um determinado mito que a gente vê quase toda semana no tarô mitológico. Psique. Psique também foi um inferno. Por amor. A gente viu o Rei de Copas numa dessas semanas aí, não faz tanto tempo. Orfeu também desceu ao inferno. Existem alguns mitos de deuses ou de humanos, né, que precisaram ir lá negociar com as trevas, que precisavam encontrar alguma coisa nesse território proibido. E entre os deuses também, no panteão grego, a gente vai ter uma outra deusa, cuja descida ao mundo dos mortos, território de Hades para os gregos, está associada à simbologia do inverno, que é Perséfone, filha de Deméter. Mas vamos voltar em Inanna primeiro, gente. Inanna, vou botar uma água aqui para mim. Inanna desceu e chegou completamente humilhada ao reino de sua irmã, Ereshkigal. Ereshkigal olhou profundamente nos olhos de Inanna e perguntou a ela: "O que tu tá fazendo aqui, viado?" E aí, Inanna: "Viado, não brinca, tu me fudeu. Eu tive que descer aqui, caralho, pra falar contigo. E agora? Tu vai me deixar voltar, né? Primeiro fala por que você tá aí. O que é que tu quer?" E aí ela começa a falar do seu amor por Dumuzi. E ela emociona Ereshkigal. Só que Ereshkigal fica com ódio. Ela era muito dura. Ela era a antivida. Ela era a rainha dos mortos. Ela é avessa à fertilidade. Ela não possui a natureza de Inanna. Ela é o seu oposto. Essa emoção que Inanna lhe causou não foi boa para ela. Ela se lembrou de que o amor existe, de que ela nunca seria a rainha absoluta, porque existe o mundo da luz, da fertilidade. Então, Ereshkigal fica puta. E manda empalar Inanna.
e pendurar o seu corpo atrás do seu trono. Aí é foda, né? Há algumas variantes no desfecho desse mito, tá? Alguns dizem que Inanna teria sido ajudada por outros deuses a voltar à vida, com uma poção que foi preparada. Outros dizem que Ereshkigal negociou a vida de Dumuzi pela de Inanna. De qualquer maneira, independentemente dos desdobramentos, eu encontrei pelo menos umas 4 versões, né, de fim para isso. Inanna, de qualquer maneira, volta ao mundo dos vivos. Ela adquire o direito de voltar à vida. Ressurreição, mistério da ressurreição. Ou seja, a gente tem aí, milhares de anos antes da era cristã, uma mulher que desceu ao mundo dos mortos e ressuscitou ao 3º dia. Isso é foda pra caralho, né? Inanna adquiriu, ela contrariou Ereshkigal e ela adquiriu o direito de voltar à vida pelo amor, pela força do seu amor. Esse mito, ele conta pra gente sobre um encontro com o nosso lado sombra, sobre mergulharmos na nossa escuridão e enxergarmos alguma coisa, catarmos alguma coisa que não está vindo e não vai vir espontaneamente para a luz, quando nós somos forçadas a olhar para o que tem lá dentro da nossa escuridão, descobrir o que é, desatar aquele nó, abraçar a nossa sombra, tudo aquilo que a gente nega, aquilo que não é aceito socialmente, aquilo que a gente não pode admitir com tanta facilidade, nossas questões inconscientes. Esse mito é sobre descer às suas profundezas e abraçar o teu lado sombra, deixar que ele te conte por que é que você não consegue, por que é que você não está conseguindo passar desse ponto aqui. Deixa que ele te conte, ritualiza, cumpra o rito que for necessário, atravessando o portal, os portais, quantos portais forem necessários, para você olhar no mais profundo de si mesma e achar sua resposta. Todas as atividades oraculares são sobre isso, sobre a gente ir lá olhar para a nossa escuridão, sobre a gente deixar que o nosso inconsciente nos conte coisas. Sonhos, universo onírico, é sobre isso, essencialmente. Todos os rituais relacionados ao mergulho nas sombras, no invisível, naquilo que não pode ser facilmente explicado, de alguma forma passam por essa simbologia. As temporadas em que nós temos que lidar com determinados problemas e quebrar a cabeça para se entender, para parir uma nova possibilidade de vida. Esse mergulho que nós temos que realizar na nossa escuridão para voltar com qualquer resposta nos dentes, isso tudo está relacionado à simbologia do inverno, ao frio, à hostilidade da natureza.
Ainda sobre frio, eu posso dizer que tem um outro mito grego, né? Mencionei faz pouco, que fala sobre a simbologia do inverno, na verdade, estabelece o ciclo das estações do ano. Quem é a deusa da terra, da fertilidade da terra, equivalente a Afrodite? Só que no corpo da Mãe Terra, entre os gregos. Vocês sabem, Deméter. Nós já falamos sobre ela algumas vezes em alguns vídeos, né? Deméter tinha sua filha, Perséfone, que até então não se chamava Perséfone. Perséfone é um título. A filha dela se chamava Core na adolescência. Então, Perséfone é o nome que ela adquire na idade adulta. Se o nome muda, nós temos aí um processo de iniciação, certo? Eu passo a ter uma nova identidade. Não posso ser a mesma. E de que maneira Core não foi a mesma, tornando-se Perséfone? Ela é a deusa grega que mergulha na escuridão. Só que ela mergulha em outro contexto. Ela se apaixona. Ela é raptada e se apaixona pelo Deus das trevas, do submundo, do mundo dos mortos. De maneira que o mundo dos mortos levava o próprio nome desse Deus, Hades. Adoro ele. Diabão! Amo. Gente, presidente dos Exus, porra. O Hades é foda. Assustador, ele é a própria morte. É porque eu me acho meio Perséfone. Tô toda Perséfone hoje pra vocês, viu? Obrigada por vocês terem adquirido esse material. Fico muito feliz quando eu posso disponibilizar esse tipo de conteúdo que é tão, pra mim pelo menos, é tão precioso, sabe? Todas as pessoas precisam de autoconhecimento. A gente não vai ter outra maneira de se curar. São camadas, toneladas de questões kármicas sobre nós, de problemas, de nós evolutivos, das gerações anteriores que nós carregamos, que se debruçam sobre o que a gente é hoje, que atravessa a nossa condição. Muitas vezes em função de questões raciais, de gênero, de classe, né? Muito sofrimento que a gente tem para lavar da alma e se autorizar uma vida nova. E é por isso que eu venho me dedicando com tanto amor a esse trabalho. É preciso que seja nutrida na alma do mundo a ideia de algum sacerdócio, a ideia de busca espiritual, que é o autoconhecimento. Só que num nível muito mais, né, profundo, porque vai envolver material ancestral, e isso é absolutamente político também, é revolucionário, mitologia revolucionária. Então, obrigada por vocês estarem aqui, se dispondo a ouvir, se dispondo a essa conversa. Eu estou fazendo esse material com muito amor. Eu acho que a gente está diante de um contexto político de tantas trevas, que é como se fosse o próprio território do Hades, necropolítica, né?
o avesso à vida, ao fato de que o Estado tem que garantir uma vida digna para as pessoas. O jogo do ano fala sobre morte de uma maneira muito central. E foi Brumadinho. E foram 80 tiros. E foram as enchentes. Rocinha, Vidigal. E são os índices alarmantes de chikungunya no meu estado. Eu estava doente até esses dias. E o genocídio indígena, o genocídio negro, os casos de estupro, de feminicídio. Toda semana eu leio uma notícia de uma mulher. Quer dizer, eu nem leio, eu não consigo mais. Uma mulher assassinada barbaramente, torturada. Os caras ascenderam ao poder com muita fome de sangue. São sempre os mesmos sangues que são derrubados. E tudo isso vai adoecendo a gente num nível muito profundo. Muito sem esperança. Como é que a gente faz para sobreviver nessa escuridão? Como é que a gente faz para acender a luz? Há mitos que falam sobre isso. O mínimo que eu posso fazer, que eu me sinto fazendo com propriedade, é dividir o que eu sei a respeito, a leitura que eu faço, simbólica, para ver se isso nos dá ferramentas para nós sairmos da nossa escuridão, para a gente perceber que a vida se refaz. Para nós sermos acendedores e acendedoras de sol, do nosso próprio sol e do sol no espaço que a gente ocupa, ajudando a iluminar outras realidades, outras vidas, ajudando a pensar soluções, ajudando a brilhar o nosso melhor para o mundo, ocupar esse espaço de maneira digna, honrada, para contribuir para a transformação social, para a vitória dos direitos humanos, para a vitória do amor, para o triunfo da justiça. Vocês me desculpem, eu nem sabia que ia sair desse jeito. Tô sendo espontânea porque eu acredito pra caralho. Eu acredito muito. Se o tarô me diz que a justiça tá vindo, então a justiça tá vindo. Então eu tô trabalhando pra isso acontecer. Você tá aqui, ouvindo isso. Nossos ancestrais nos deram histórias com sabedorias para a gente mergulhar na escuridão e sobreviver. Voltar de lá com uma resposta nos dentes, com alguma coisa preciosa a nosso respeito. Voltarmos de lá melhores. Então nós temos o dever de voltar de lá melhores. Nós voltaremos. Não vai ficar assim, não. O inverno é sobre isso. O frio é sobre isso. A experiência da noite é sobre isso. A simbologia lunar é isso. Essa capacidade que nós temos de transitar na nossa escuridão
e enxergarmos a luz, trazermos certezas, verdades, mensagens das sombras para a claridade, fazermos amanhecer. Bom dia, matriarcado. Nossos ancestrais nos deram histórias que são medicinas, que falam sobre isso. Inanna é uma. Perséfone, de quem eu falava, é outra. Perséfone é uma deusa, como eu falava, filha de Deméter, e seu nome era Core. E um belo dia ela colhia flores e ela foi raptada por uma carruagem que todo mundo sabia de quem era, do Diabão, seu tio, o Hades. Ele estava doido com a garota. Vocês me desculpem. Essa é uma história que pode significar a iniciação sexual, que pode significar também pedofilia. Que pode significar também qualquer ruptura com a inocência. Porque existia uma diferença de idade. Ele era seu tio. E ele era o deus do submundo. Quem conhecia toda a maldade, todo o desespero, toda a luta pela vida, até a sua impossibilidade. Esse tio irmão de sua mãe, obviamente era mais velho, mas a gente não sabe. Core seria uma dimensão, uma faceta da própria Deméter, que é a dimensão donzela da Mãe Terra. Diversos povos antigos achavam que a Terra era a grande mãe e que ela se apresentava em muitas facetas, em muitas idades. Que é como a gente pensa estações do ano, é como a gente pensa todas as ciclicidades da natureza. O ciclo de vida de uma planta, as fases do ciclo menstrual feminino, as etapas da vida, as idades de uma mulher, donzela, mulher adulta, fértil, mãe. Feiticeira, que é a mulher que descobre a sua menopausa. Anciã, que é a bruxona, aquela que está perto de voltar para o útero da Mãe Terra. Então, essas simbologias, né, elas se encontram mais ou menos localizadas no mito de Deméter, como a Core sendo a donzela. Portanto, a própria Deméter, que é a grande Mãe Terra, numa versão jovem. Ela seria a própria Deméter jovem.
Então é raptada pelo Hades, pelo seu irmão, sequestrada por ele. Ele fica fascinado com a menina e leva ela para lá. E aí, sabe-se lá o que aconteceu, bicho. Deméter começou a sentir falta da filha. E começou a procurar por ela, e procurar por ela, e procurar por ela. E se desesperava procurando por ela. E aí ela saiu vagando e foi parar em Eleusis. Em Eleusis ela viu uma família de agricultores e um menino muito novinho, mais ou menos uns 13 anos, Triptólemo, que estava arando a terra. E ela perguntou para ele se ele viu uma menina assim, 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 assim. E o Triptólemo, ele foi uma fofura, eu imagino. Porque Deméter ficou muito encantada com aquele menino. Ele ajudou, ele disse a cena que ele viu, e a cena que ele viu foi que a carruagem, uma carruagem toda preta, foi tragada para dentro da terra. E essa menina, como a Deméter estava descrevendo, estava pendurada nessa carruagem. Ele viu o rapto, ele viu o momento e o local exato onde ficaria a passagem para o submundo, porque a carruagem do Hades foi tragada para dentro da terra ali, no ponto em que esse garoto Triptólemo disse, apontou para Deméter. Nossa, bicho, o alívio dessa mulher. Descobriu onde é que está a filha. Sabe o que ela vai ter que fazer agora para recuperar essa filha. Ok, vamos lá fazer. Ela ficou tão grata a esse menino, esse fofo, que ela deu a ele o dom de espalhar a agricultura no planeta Terra. Tá? O garotinho ficou riquíssimo, milionário. E pela sua humildade, pela sua pureza, ele é como o próprio broto, diz o tarô mitológico. Triptólemo é o broto precioso que precisa ser cuidado. Então cada centímetro do mito de Perséfone e Deméter tem algo precioso a nos contar sobre fertilidade, sobre como a fertilidade se perde, sobre como ela a necessidade de iniciação de uma mulher em si mesma que ela estabelece. Porque a menina tão fértil, tão broto quanto Triptólemo, que era core para sua mãe, talvez Deméter tenha enxergado nesse menino a sua própria filha, a pureza. E, portanto, ela decidiu abençoar a pureza para sempre. Talvez esse menino, ele tenha espelhado para Deméter a própria Perséfone, a própria Core. Mas se existe a fertilidade incipiente, tem que haver iniciação. Não vai ser sempre assim. Tem que haver um mergulho no seu próprio escuro. Tem que haver... tem que sujar essa pureza. O mundo tem que passar por você. Não dá para ser inocente para sempre. E esse mergulho na escuridão também está relacionado à simbologia do inverno. E esse vídeo
ele é um vídeo só de divulgação do material que eu criei. Quer dizer, ele não é um vídeo só de divulgação. Ele é um vídeo que é a primeira parte do material que eu criei para ajudar a gente a trabalhar a simbologia do inverno, o mergulho, esse momento que a gente pode aproveitar esse ano. Se você está tendo contato com esse conteúdo, você pode aproveitar esse ano, esse inverno, para viver de maneira completamente diferente, para ritualizar, para ouvir a si mesmo, ouvir a si mesma. Eu preparei um material especial para isso. Esse material, ele envolve... Eu coloquei uma cola aqui, gente, peraí. Eu anotei tudo. Enfim, esse material, ele envolve um olhar para o jogo do ano, para o que o jogo do ano quis nos ensinar, tá? E... aqui, apareceu já abriu. É um e-mail. A internet tá do caralho. Esse material, ele fala sobre... Ele tem um PDF, vamos lá, item por item, do que eu produzi para você. Ele tem um PDF, tá bem detalhado, tá? Ele tá assim, resumão, mas o essencial, aquilo que a gente precisa ter entendido da experiência de cada um dos meses, conforme todos os jogos que eu venho fazendo até agora, que a gente precisa ter aprendido sobre isso, né? Eu coloquei nesse PDF, que é o seguinte: ele repassa as lições do jogo pro ano de 2019 e ele faz um resumo, eu trago um resumo de cada jogo, de cada mês até agora, e o que a gente precisa ter aprendido. O PDF é isso, tá? Aí tem o material em vídeo, que é a segunda parte, essa que vocês acabaram de absorver, a primeira parte. A segunda parte eu só vou disponibilizar para quem adquirir esse material, então vai ter o vídeo completo, tá? Material em vídeo com a interpretação inédita do jogo especial sobre o meio do ano. Eu fiz um jogo, tá? Eu essa semana eu ritualizei, eu tinha ficado um tempão doente, eu ritualizei e fui mergulhar a tempo no que a gente tem para aprender com esse inverno. A sabedoria do inverno que ela tem a nos ensinar não é moleza, é foda, né? Então, eu consegui me levantar a tempo de, cara, eu preciso trabalhar bem, de uma maneira sólida esse inverno, e agora, esse ano, eu tô com o laboratório nas mãos, eu tenho pessoas que estão comigo pensando o jogo do ano e o jogo de cada mês. Eu tenho um material importante pra gente fazer um balanço de meio de ano. Então, resolvi fazer o material e disponibilizar. Mas eu precisava que o jogo me desse o tom. O que é que a gente tem para trabalhar? De que maneira é desejável que a gente atravesse esse meio de ano? E aí tem o jogo do meio de ano. Realizei um jogo, realizei um jogo. E esse jogo é tão sensacional que ele tem 2 deusas para o ano de 2019, e as outras 2 deusas são deusas que já saíram nos meses em que a gente trabalhou. Então, elas chamam a atenção para períodos específicos do ano. Aquela liçãozinha lá de março, o dever de casa que você não fez de março, o dever de casa que você não fez em fevereiro e o dever de casa que talvez você tenha melhorado em maio. Esses pontos do ano, eles estão no jogo de meio de ano, ou seja, presta atenção neles para você atravessar esse meio de ano aí. Esse é o tema. O jogo me deu esse tema. Entendeu? Então, eu fiz um jogo de meio de ano. E aí eu tenho material em vídeo, que é a segunda parte, a parte complementar a essa aqui. Material em áudio
Sobre o solstício de inverno. Para quem mora no hemisfério norte, tem gente para quem eu jogo que mora no hemisfério norte, tem gente no laboratório que é do hemisfério norte. Eu vou fazer sobre o solstício de verão, tá? Então, é um material em áudio sobre o solstício, com uma meditação guiada e uma proposta para a gente ritualizar agora, no dia 21 de junho, próxima sexta. Bom, eu fui consultar e o solstício aqui pra gente é dia 21 de junho, tá? E então eu elaborei uma proposta pra gente ritualizar nesse solstício. Vamos lá. Aí quem mora no hemisfério norte me avisa, tá? E também tem a proposta, que já é uma tradição, no laboratório a gente já tem, todo mês e tal, propostas para conexão. Tinha no jogo do ano, pessoal que adquiriu o material do jogo do ano, propostas para conexão com as simbologias das deusas que falam no jogo de balanço. Entendeu? Então, são essas 4 deusas que falam no jogo do balanço do ano, que eu trago exercícios relacionados a elas, técnicas de visualização, para a gente trabalhar as simbologias delas. Porque isso dá nutrição para a gente atuar em si mesmo num nível um pouco mais inconsciente, entende? É isso, você mergulhar naquela simbologia ali, viver um mergulho, e aí você nutriu a sua cabeça, e daqui a pouco vai vir um insight aí. Daqui a pouco fichas vão começar a cair. Essa é a proposta, né? É um trabalho de meditação, de reflexão, de mergulho em si mesmo, que se dá a partir das imagens arquetípicas trazidas pelos oráculos. E aí eu disponibilizei também, eu vou voltar a atender, realizar os atendimentos agora, que eu estou me recuperando de saúde, né? Ainda estou colocando em dia toda a carga de trabalho, mas disponibilizei para quem tem interesse em realizar um jogo individual para pensar esse próximo semestre, coloquei isso por um valor mais acessível, porque ele vai usar a estrutura do meu jogo simplificado, que apesar de ser simplificado, é um jogo um pouco longo, porque ele tem 3 cartas do Oráculo da Deusa, 6 cartas do baralho cigano e 3 cartas de tarô. Essa é a estrutura de jogo mais simples que eu tenho e ela satisfaz uma pergunta. Então, eu estou oferecendo essa estrutura de jogo junto com o material do balanço de ano. E aí, essa estrutura de jogo, você pode aceitar a pergunta que eu estou te sugerindo. Você pergunta para o jogo o que é que você pode esperar desse semestre. O que o jogo tem a te dizer sobre o próximo semestre de 2019. E aí o jogo vai te dizer ou alguma coisa que você não trabalhou, ou ele vai te dar um caminho, enfim, vai ser a conversa do jogo contigo, tá? E esse jogo simplificado, essa estrutura de jogo simplificado, eu cobro R$100 por ela. E aqui, dentro desse balanço de mediano, eu estou oferecendo ela por esse mesmo valor. E você leva gratuitamente o material. Quem quiser fazer, vai levar o material e vai levar essa consulta. Essa consulta vai se dar pelo WhatsApp. Eu vou precisar do seu nome, da sua data de nascimento, vai ter que ser naquele horário que eu estou ali preparada para me conectar contigo. E, enfim, eu vou passar o resto das instruções para quem se interessar por essa modalidade. Então, você pode adquirir só o material, né, de balanço, ou você pode adquirir esse material com o jogo. O material, para quem não faz parte do laboratório, para quem não está no curso tarô, é R$50, tá? Se você não faz parte dos meus projetos, é R$50 o material. E o jogo, junto com o jogo, você paga 100 no combão. Se você for do meu curso de tarô para mulheres, você paga R$25. E se você for do meu laboratório, meu amor, você leva de graça, porque é uma atividade do laboratório, entendeu? Então é isso, convido vocês a conhecerem esse trabalho e pensarem comigo a segunda parte, né, desse vídeo e também com todo esse conteúdo aí, pensassem a simbologia do inverno. Um beijo. Aliás, preparando a gente para o próximo semestre, né?
O objetivo é o cumprimento do jogo do ano. Então, se vocês tiverem interesse em adquirir esse material, inclusive a segunda parte do vídeo, onde eu faço a leitura do jogo e falo das outras simbologias, além de Inanna, que vão estar conosco, porque Inanna está no jogo de balanço e ela está no jogo do ano. Enfim, se você quiser adquirir o restante do material, você me dá um olá, me manda o seu e-mail, e todas as pessoas que já se interessaram pelos meus trabalhos com oráculos esse ano, que já receberam algum e-mail meu, me deixaram seu e-mail, eu já mandei para essa galera toda agora. Então a proposta deve estar lá na tua caixa, dá uma olhada lá, tá bom? Um beijo, gente. Bom solstício de inverno para todos e todas nós.